Queridas amigas, queridos amigos, paz e bem. É com muita alegria, com muito amor que estamos aqui hoje para conversar um pouquinho e trocar as nossas impressões nessa data tão especial em que nós, trabalhadores dos Ceareiros da Boa Vontade, vimos aqui para conversar sobre Jesus, conversar sobre a doutrina espírita. Nessa vibração de paz, de amor, convido a cada um de vocês a fechar os olhos e a se colocar num campo florido, repleto com girassóis, pássaros cantando, sons aprazíveis, muito amor e fraternidade. Nesse campo, nos sentimos confortáveis para deitar e aproveitar um pouco do momento. Nós somos convidados a vivenciar todas as benesses prometidas por Jesus. Amor, misericórdia e paz. Dentro desse processo, que nós saibamos nos conectar com o presente, nos conectar com a realidade amorosa e generosa que Deus concede a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, neste espaço, esse espaço que é construído na nossa consciência, gozar de paz, tranquilidade e muito equilíbrio. E que nós, ao final dessa conversa, possamos compartilhar todo o amor, toda a paz que estejamos sentindo e que possamos ter a certeza de ter saído muito melhores do que quando começamos essa conversa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Minhas amigas, meus amigos, a nossa conversa de hoje vai nos levar um pouquinho a refletir sobre a nossa caminhada, sobre como a gente tem se aperfeiçoado e construindo a nossa própria identidade como espíritos imortais, como a gente vai desenvolvendo as nossas necessidades, construindo as soluções para os problemas do dia a dia, de modo que a gente possa evitar os males que assombram e batem cotidianamente na nossa consciência humana. Todas as descobertas e aprendizados que nós temos feito ao longo dessa caminhada evolutiva e a despeito da nossa própria ignorância, serve para que nós possamos plantar em nossos corações bondade, amorosidade e que nós compreendamos a nossa natureza e a nossa responsabilidade dentro desse plano tão belo que é inspirado e guiado por Deus. A gente, na nossa conversa, vai falar um pouquinho sobre o desejo de sermos melhores, sobre essa necessidade que nos move. E aí eu não consigo não pensar naquela frase que consta na oração de São Francisco, que é considerada também a oração pela paz, que vai dizer assim: Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração, ao contrário do que às vezes a gente pensa, ela não foi escrita nem ditada por São Francisco de Assis, mas ela é atribuída a ele por conta do desconhecimento do autor original e por conta das palavras
lembrarem a forma amorosa com que ele trabalhava nas suas, nos seus ensinamentos, na sua relação cotidiana com seus confrades, né? Ele era uma figura muito amorosa, mas ao mesmo tempo o que a gente percebe através dos seus biógrafos é que ele era muito firme e tinha muita convicção nas coisas que ele acreditava, como, por exemplo, de servir a Deus na pobreza e na obediência. Então, para nós que também temos o desejo de sermos melhores, a gente precisa focar nessa perspectiva do fazer com que eu procure mais, né? E aí a gente pode citar também a parábola dos talentos, em que o próprio Jesus vai contar para aquelas pessoas que estavam presentes na época, vai dizer que é preciso que a gente cultive as coisas boas nos nossos corações, que a preguiça só vai nos fazer perder aquilo que nós achamos que tínhamos. Né? Ele fala, né? Porque aquele que tem, muito mais será dado, e aquele que não tem, até aquilo que acha que tem, vai ser tomado. Por que eu digo isso? Porque é fundamental que a gente tenha a convicção de que não basta querer ser melhor. A gente precisa agir no sentido de que nós consigamos concretizar o nosso intuito de ser melhores. Porque nós temos líquido e certo a consciência de que nós estamos aqui para evoluir. Tendo essa consciência de que nós estamos aqui para evoluir, é fundamental que nós nos concentremos naquilo que vai fazer com que nós cheguemos ao nosso grau de evolução máximo. Né? Então, essa oração de São Francisco, esse dizer, fazer com que eu procure mais, ela vai nos falar dessa urgência para que a gente pare efetivamente de procurar mais os prazeres, as consolações pessoais, que a gente procure menos os elogios, as honras passageiras e que a gente efetivamente se concentre em fazer aquilo que é dever e direito de todo aquele que precisa evoluir. Amar, consolar, compreender, não julgar, né? São questões que nós precisamos desenvolver. E aí vocês podem dizer assim, mas Francisco de Assis, por exemplo, era uma pessoa mais evoluída, né? Tinha consciência de que o orgulho faz a gente ignorar as nossas naturezas de aprendizes, né? Ele era uma pessoa mais evoluída. Mas nós também podemos, a exemplo dele, compreender que nós não estamos aqui para receber honrarias e para ser privilegiados em relação a benefícios e as coisas que são passageiras, mas que nós temos missões muito fortes e definidas que servem para todos, que é se melhorar. Então, na sabedoria de Francisco de Assis, né, ele buscava o serviço como que aquilo que é mais importante, o trabalho de servir ao outro como aquilo que seria, em tese, a missão dele. E aí se apoiava nas palavras de Jesus. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Né? Aí vocês falam, mas eu não trabalho em lugar nenhum, eu não trabalho no centro, eu não trabalho em nenhuma igreja, eu não exerço nenhuma função de professor. Vocês podem falar assim, mas quando Jesus remete essas palavras àqueles que estavam ouvindo a ele estava muito mais do que dizendo para líderes religiosos. Provavelmente não tinha nenhum líder religioso ali. Né? Só os apóstolos que estavam lá, e ele faz isso até para apaziguar uma desavença que surge ali naquele momento, mas ele vai dizer que cada um de nós, onde quer que nós estejamos, se a gente quiser ser
melhores, se a gente quiser algum reconhecimento importante, a gente precisa servir e não ser servido. E aí Jesus se coloca, né, de forma bastante tranquila nesse sentido, dizendo, olha, eu estou aqui na condição de mediador de vocês, para ensinar vocês, para trazer um pouquinho de luz para as trevas de cada um de vocês, e ainda assim eu estou servindo, ainda assim eu estou trabalhando. Então, vocês também precisam fazer isso. Então, seja na sua casa, seja na escola, seja no seu ambiente de trabalho, onde quer que você está convocado, não estou dizendo nem convidado, você está convocado a servir, a deixar de lado a natureza preguiçosa, que muitas vezes assola o nosso corpo físico, não é? Para dizer assim, não, eu preciso trabalhar em prol de uma causa nobre, de uma causa justa, qual seja aquela que você está envolvido neste momento, seja na sua casa, seja na sua organização religiosa, seja onde quer que seja. A mensagem de Jesus e de Francisco de Assis, elas se cruzam e se complementam, como que um pedido para que a gente perceba a urgência de não cuidar somente de nós, mas de tudo e todos que estejam à nossa volta. E aí eu chamo a atenção para um ponto fundamental da existência de cada um de nós, sobretudo nós que dizemos que somos cristãos, o cuidado. Cuidar é um gesto expansivo do nosso coração que ele se digna a buscar os outros corações, ou seja, ele faz com que eu saia do meu egoísmo, da minha falta de visão em relação ao outro e que eu vá em direção àquele que necessita. Seja levando alimento a uma boca faminta, seja vestindo aquele que sente frio, seja levando consolação ao coração que padece das dores do corpo e da alma ou qualquer outra questão. Portanto, cuidar é a oportunidade de guardar o bem sem julgar. É fazer com que nós, mesmo tendo a oportunidade, mesmo que nós eventualmente tendo razão para julgar, ao invés de fazer isso, que a gente lance bênçãos e lance compreensão em relação ao outro. Cuidar, dentro da ótica de Jesus, dentro da ótica de Francisco de Assis, é olhar para a nossa consciência e sim, se perdoar. Buscar mansidão, humildade de coração, em oposição completa a essas naturezas que nós encontramos no mundo, que estão em nós, inclusive, né? Que é a dureza de coração, maldade e todas as outras coisas, né? Os vícios que possam se concentrar e se concretizar dentro de nós. Que a gente, dentro dessa perspectiva, que a gente possa aprender de forma urgente, porque, como diz a minha amiga Érica, não há mais espaço para alegar ignorância. Então, que a gente possa urgentemente aprender a cuidar da nossa casa comum, né? A nossa mãe terra, a respeitar nossos irmãos menores, os animais, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Cuidar da água que nós consumimos, cuidar dos espaços em que nós vivenciamos, cuidar das pessoas que compartilham conosco a jornada, tudo isso é cuidar, né? A gente percebe notícias bem desagradáveis de pessoas que maltratam animaizinhos, abandonam, cometem toda sorte de violência contra eles, de modo que não é razoável alguém que se digne espírito em aprendizagem fazer qualquer tipo de maldade. Portanto, evoluir não é um ato automático, um ato que a gente vai simplesmente falar, agora eu vou evoluir e pronto, aí a coisa começa a acontecer.
É óbvio que dentro da doutrina espírita, eles nos dizem o seguinte, olha, evoluir é uma condição, é uma consequência. A gente vai evoluir, todo mundo vai evoluir. Uns vai evoluir mais devagar, outros um pouquinho mais rápido, mas todos nós iremos evoluir, mas não no automático. Nós precisamos ter consciência e decidir ser comprometido e trabalhar para que a gente possa buscar a nossa evolução. Portanto, é importantíssimo que a gente não se demore nos enganos passageiros, que a gente procure mais investir o nosso tempo e a nossa energia nos bens que são eternos, nos tesouros que o próprio Jesus lembra. Olha, esses daí você pode investir que o ladrão não vai roubar, o tempo não vai corroer, a ferrugem não vai destruir, né, os bens eternos. Que a gente possa transferir, né, para o amor, para a fraternidade e no desafio do autoconhecimento, buscar encontrar essa perspectiva de nós evoluirmos. Né? Então, que a gente procure mais essas coisas, os bens eternos, que a gente gaste todas as nossas economias espirituais nos bens eternos e concretos, e não nos bens e nos gozos transitórios, que não são proibidos, que não fazem mal, desde que nós aprendamos a utilizá-los de maneira atenta e cuidadosa, né? Mas que a gente tenha cuidado para que a gente não confunda a nossa natureza espiritual com essa realidade transitória na matéria. Pois bem, que na doutrina espírita a gente ouve a todo momento que não há inferno, e não há inferno. Tem obras, inclusive Kardec escreve sobre essa questão do céu e do inferno, para dizer que a vida no plano espiritual, ela não é dessa forma como foi pintada, né? Tipo, olha, você fez mal, você vai para um lugar que tem fogo, que tem criaturas más. Não. O inferno, ele está na construção de cada um em relação às suas vivências. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida no plano espiritual, ela vai ser da mesma forma, na mesma vibração e no mesmo padrão que nós alimentamos na matéria. Portanto, se hoje eu sou uma pessoa má, uma pessoa que vive no equívoco do erro e da maldade, certamente quando eu desencarnar, eu estarei nessa realidade. Não é de uma hora para outra que eu vou, bom, agora ela morreu, teve uma vida ruim, atazanou a vida de um monte de gente, agora ele vai virar santo. Não é bem assim. Obviamente que as condenações não são eternas, que não há nem condenação, né? São ajustamentos, mas cada um vai responder por aquilo que plantou. Portanto, não espere flores e paraíso se por um infeliz acaso você esteja semeando confusão e egoísmo na sua vida ou para os outros. Se você é alguém que prejudica as pessoas, roubando as oportunidades, os bens materiais ou qualquer outro tipo de violência que você pratique. Porque Deus, no nosso entendimento, sendo o sumo bem e a justiça, ele não vai nos conduzir para um desfecho injusto. Então, se a gente é maldoso, a gente precisa se reorganizar nas vibrações da bondade e da fraternidade para, enfim, poder gozar de bondade, de justiça e do amor. Né? Então, que a gente possa, com esses dizeres, repensar as nossas atitudes e, enfim, viver em paz. Que a gente possa levar alegria nos nossos corações, que a gente possa olhar a vida com entusiasmo, com esperança e não deixar de todas as oportunidades a gente acender as trevas das nossas consciências. Ou seja, cada vez que um pensamento ruim quiser fazer morada na sua casa mental, show pensamento ruim. Vai ouvir uma música boa, uma música que te traga felicidade, vai conversar com alguém que você ama, que te faz se sentir bem,
vá fazer uma coisa boa, né? Tenha consciência de que nós estamos conectados por uma força maravilhosa e que todos nós somos irmãos a partir dessa força, a partir dessas criaturas. E também somos co-criadores dessas realidades. Por isso, não se demore no desamor, no desânimo e no medo. Jamais fique vibrando nessas 3 palavrinhas que eu disse agora há pouco: desânimo, desamor e no medo. Porque elas só vão fazer com que nós nos percamos ainda mais. E lembre-se que se a gente tem dias de mais desafios, os dias não são eternos. Esses dias eles acabarão, né? Então os ciclos eles servem para serem cumpridos. Se hoje você vivencia um dia não tão bom, certamente amanhã esse dia não continuará. Você vai ter uma oportunidade para fazer disso uma oportunidade melhor. Então recebe mais aquele que vence a si, na doação do próximo, na doação ao próximo. Aquele que alcança a paz de espírito é aquele que pratica o perdão para si e para o próximo, no seu cotidiano. De forma que ele não vive nas tribulações e no medo, mas ele vibra na paz e no perdão. E este, ou aquele, que vive na paz, não teme a morte, não teme qualquer outra situação desagradável, porque tudo o que vem não é outra coisa senão o próximo estágio. E com isso a gente pode citar a morte e qualquer outra questão que eventualmente aflige o seu coração. Que nós, meus amigos, possamos continuar o nosso caminho, o nosso trajeto, tendo a oportunidade de darmos as mãos uns aos outros, ainda que de modo remoto, né, pela internet, que a gente possa ainda se procurar e se beneficiar com a paz e com essas coisas boas que o Mestre Jesus veio trazer a cada um de nós. E que a gente procure mais consolar que ser consolado, que a gente procure amar do que ser amado, que a gente procure compreender aos outros muito mais do que ser compreendido. E que, sendo assim, não exista outra questão que venha nos roubar a paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e que vocês possam estar bem e possam essas palavras encontrá-los com saúde, paz e muito amor. Fiquem com Deus e até a próxima. Gratidão. Basta acreditar. Se você perceber que nada muda na sua vida, procure outro caminho. E quando mudar, procure entender o motivo da mudança. Se ficar desafiador, enfrente de cabeça erguida. E quando você perceber que tudo se tornou fácil, agradeça por isso. E se a tristeza te visitar, mude o foco. E quando ficar alegre, procure contagiar todos ao seu redor. E quando recomeçar, acredite, você pode mudar tudo isto. Basta você acreditar. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio.
pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.